Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Personal Easy. A dica de hoje é sobre a configuração dos critérios de venda. O que são os critérios? Os critérios de venda é a forma como você determina no Personal Easy em que momento que um tratamento foi aprovado, que um orçamento foi aprovado. E no Personal Easy eu consigo determinar momentos diferentes em que eu entendo que um determinado orçamento foi considerado como um tratamento aprovado ou uma venda concretizada. Então, o nosso vídeo vai ser sobre a configuração desses critérios. É sempre bom lembrar que o Personal Easy é um módulo à parte, né? Ele é desenvolvido pela empresa Personal Easy e que trabalha integrado ao Easy Dental. Quem não tem o produto e quiser conhecer o Personal Easy, eu vou deixar aqui na tela o link para você fazer o download, mas também na descrição. Então vamos lá, pessoal. Quando eu quero, por exemplo, puxar um relatório de indicadores, então aqui eu tenho um período, então eu coloquei aqui o período de abril, e eu vou, por exemplo, puxar aqui um indicador de gênero. Tá? Para executar o relatório, eu clico aqui no ícone do executar relatório, o botãozinho verde, e aí ele vai gerar números para mim. Tá? Números que são relacionados a pacientes novos, avaliações, tratamentos aprovados, taxa de conversão, ticket médio e tal. Só que o ponto é exatamente em que momento que eu entendo que um tratamento é aprovado. O tratamento é aprovado com a data, eu considero a data com que o orçamento foi feito, com que o paciente fez a avaliação, eu considero a data que foi, que se, por exemplo, clicou no botão aprova tratamento, ou eu considero a data em que o pagamento aconteceu. Então veja que dependendo muito de cada clínica, você entende como um tratamento aprovado ou como uma venda concluída, momentos diferentes. Tá? Eu posso considerar que foi no dia que o paciente efetuou o pagamento da entrada do tratamento. Ou eu posso considerar que foi no momento em que o paciente... Eu considero a venda como a data em que o tratamento foi aberto. Então, como que eu posso configurar isso? Como que eu consigo deixar isso dentro do critério que eu utilizo para minha clínica? Eu vou voltar para o menu aqui do Personal Easy. E aí nós vamos clicar aqui no ícone de metas. Configuração de metas. Nessa tela, pessoal, eu vou falar agora especificamente sobre os critérios dos indicadores, tá? Então, o critério de venda é exatamente aonde eu configuro, ou eu digo para o Personal Easy, qual o critério que eu quero utilizar. Então eu tenho aqui quais critérios? Início do tratamento, que é o que já estava, data de aprovação, por que aqui consta como variável? Porque você pode aprovar novamente um tratamento, então isso faz com que um tratamento aprovado, por exemplo, mês passado, se você clicar novamente no botão aprova, você acaba transferindo essa venda, digamos assim, para o mês corrente, porque você clicou de novo no botão aprova. Por isso que ele é um critério considerado como variável. A data do primeiro pagamento, ou seja, o primeiro pagamento ocorreu no mês de abril, então a venda é de abril. A inclusão dos pagamentos, porque aqui, existe uma grande diferença entre data do vencimento do primeiro pagamento, né, quando é o primeiro pagamento, a data da baixa, ou a data de inclusão. Porque eu posso receber, por exemplo, hoje, em cartão de crédito, então a baixa foi feita hoje, mas esse primeiro pagamento eu posso jogar para daqui 30 dias. Então qual que é a data que vale para a minha venda? Daqui 30 dias, ou seja, a venda é do mês seguinte, ou a venda é com a data de hoje, quando eu lancei os pagamentos no Easy Dental. Então, se eu colocar a data do primeiro pagamento e eu joguei a data da baixa para daqui 30 dias, ele vai entrar como um fechamento do mês seguinte. Se eu deixar no critério inclusão dos pagamentos, ele vai entrar com a data de hoje, que é a data que eu fizer a baixa. E como último critério, eu posso também considerar um critério que não tem nada a ver com pagamento. A partir do momento que eu dei baixa no primeiro procedimento daquele odontograma, daquele orçamento, é ali para mim que vale o fechamento. Então o paciente começou a tratar, então eu conto ali como o início, a venda, vamos dizer assim. Eu vou fazer uma alteração aqui para vocês verem como esses números modificam completamente, tá? Eu vou mudar aqui, por exemplo, para inclusão dos pagamentos, o critério. Vou salvar e fechar. Se eu puxar o mesmo relatório, então agora ele vai gerar os números considerando a data do primeiro pagamento. E para que vocês possam ver a diferença do relatório anterior, eu vou colocar junto aqui na tela os dados de avaliações e tratamentos aprovados do relatório anterior. Então tá aqui, pessoal.
Vejam essas duas colunas, tá? Avaliações e tratamentos aprovados. No caso de mulheres, agora que eu considerei que o critério é a inclusão dos pagamentos, ele nem considerou como venda mais esse R$ 9.000 aqui. No relatório anterior, ele entrou como venda. Vejam também que os valores aqui, por exemplo, no caso de homens, o valor de aprovados está inclusive acima do número de avaliações. Como que isso pode acontecer? Como que ele simplesmente sumiu com o valor de venda aprovada e aumentou o de cima? Primeiro vamos ver aqui o caso do R$ 9.000. Por que que ele sumiu pura e simplesmente com esse pagamento? Então, para isso nós temos que entrar no Easy Dental, e aqui eu já estou com a paciente que é responsável por aquele tratamento de R$ 9.000. Vejam que inclusive aqui eu até dividi o orçamento em duas parcelas. Só que se eu aprovar o tratamento e olhar para a conta corrente, não ocorreu nenhum pagamento. Então, se não ocorreu o pagamento, eu não entendo como venda nesse critério selecionado. Para o critério de início do tratamento, o simples fato do tratamento estar aprovado já vale como critério. E qual era o critério? A data de abertura do tratamento. Por isso que, a partir de agora, se nós voltarmos aqui a comparar os dois números, existia anteriormente um valor de R$ 9.000 considerado como venda, como tratamento aprovado, e que no novo critério ele simplesmente sumiu. No caso do número de orçamentos de homens aqui, que ficou inclusive mais alto, ocorre quando orçamentos que foram feitos em meses anteriores foram pagos agora. Então, pode ter, por exemplo, 3 pacientes que fizeram um orçamento no mês de março, de abril, março, fevereiro, né, meses anteriores, só que a venda aconteceu no mês de abril. Então eu posso ter, inclusive, uma distorção, como vocês estão vendo aqui na taxa de conversão, porque eu tive uma quantidade maior de pacientes fechando tratamentos no mês de abril, superior, inclusive, às avaliações que eu fiz no mês de abril. Tá? Então, o critério, quando você adota o critério de inclusão dos pagamentos, você abre margem a trazer vendas anteriores para o mês corrente. O gráfico de vendas também estará suscetível aos critérios que você determinar lá no painel de metas. Tudo bem, pessoal? Esse era o nosso vídeo de hoje, muito importante para quem quiser trabalhar os indicadores do Personal Easy e principalmente indicadores comerciais, configurar adequadamente a meta de vocês aqui no critério de venda. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.